foram de férias? Conseguiram descansar nessas 2 semanas? Eu espero que sim, porque agora, olha, agora vai ser trabalho, 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 hein? Vocês já viram aí, já tiveram acesso à plataforma do Google for Education. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, que essa plataforma possa ajudá-los aí na organização de vocês para poder executar as tarefas. E eu acredito que assim, que aos poucos a gente consiga se organizar e dar continuidade de uma forma bem bacana aos nossos estudos. Nós estamos fazendo a nossa parte, vocês estão fazendo a parte de vocês. Eu creio que tudo vai dar certo e logo essa pandemia vai passar e a gente vai poder continuar lá com a nossa rotininha que a gente reclamava tanto, né? Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Vocês entraram de férias, mas o bimestre ainda não acabou, então hoje nós estamos entrando na 3ª unidade lá do nosso livro, o capítulo 6, que são os impactos socioambientais dos 3 continentes que nós estamos estudando, que são Europa, Ásia e Oceania. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos principais acidentes e dos principais impactos socioambientais aí desses continentes. Por que a gente fala socioambientais? Porque afeta tanto o ecossistema quanto a sociedade. A sociedade daquela época, às vezes, alguns episódios aí aconteceram há anos atrás, mas até hoje estão impactando o modo de vida, o meio ambiente, o ecossistema daquela região. Vou trabalhar hoje de 2 maneiras, através de vídeos e através de um bate-papo, onde eu vou explicando, vou colocando imagens para vocês. Nós vamos começar agora, né, falando um pouquinho do acidente de Chernobyl. Vou passar um vídeo para vocês e a gente já volta, tá bom? Выше, вывод! Держи это место! Держи! O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare di Chernobyl. L'accident de Chernobyl. Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. Na Chernobyl атомной электростанции произошла авария. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей. Uma nuvem radiativa, formada na União Soviética, se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas.
Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor pro sapato, protetor pro cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986. Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, um medidor dispara. Na casa das bombas, o número sobe ainda mais. 16,4 microsievert por hora. Mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estrôncio 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временно.
Mas como está Pripyat hoje? Por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos e estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia que está ajudando a gente nessa produção e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Vem, mede a radiação ali. Disparou em questão de segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos de um fogão, um armário. A gente achou que alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, o jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Ele é bem assim, ele ilustra bem, mostra bem a questão ali do acidente de Chernobyl e eu acredito que a gente nem precisa ficar postergando, falando muito sobre isso. Qualquer dúvida vocês me chamam que eu estou aqui à disposição para esclarecer. Vamos falar um pouquinho também sobre o mar que está desaparecendo. Que mar é esse? É o Mar de Aral, né? Vou passar também outro vídeo para vocês, é uma matéria bem rapidinho para vocês terem a noção, porque nada melhor do que a gente ver, né? Do que a gente ver ali a paisagem e ver o resultado de tudo aquilo que vem acontecendo nessa região. Localizado no coração da Ásia Central, entre as ex-repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Uzbequistão, o Aral é chamado de mar porque era o quarto maior lago do mundo, com 66 mil km², 3 vezes maior do que o estado de Sergipe. O Aral sempre foi a maior bênção, a mãe de todos os oásis, celeiro de peixes, símbolo de prosperidade. Foi nessa região que nasceram as primeiras flores da civilização, como a agricultura e os algarismos arábicos, que surgiram na mesquita da cidade de Kivá há mais de 1000 anos. A generosidade do rio Amudarya transformou os povos nômades do deserto em agricultores. Até hoje, plantar é a vocação dessa gente. Mas
algo terrível aconteceu com a Terra. 95% delas, que eram aráveis, estão salinizadas por culpa do homem, que ainda conseguiu esgotar com a abundância infinita do rio Abu Daria e secar o velho Mar Aral. Há 35 anos, esse era o tamanho do lago. Hoje, está assim. Mas por quê? No começo da década de 60, o Exército Vermelho era a expressão grandiosa da União Soviética. Na época, a economia do Império Comunista ainda disputava em pé de igualdade a corrida contra os Estados Unidos. Nikita Khrushchev queria ser autossuficiente na hora de fazer uniformes para tanto soldado. Para vestir os soldados do maior exército do mundo na época, as repúblicas soviéticas da Ásia Central tinham que cumprir as metas impostas por eles de produtividade do creme. Só a República do Uzbequistão chegou a produzir em um ano 5 milhões de toneladas de algodão. O que os dirigentes da economia centralizada não pensaram foram nas consequências dessas super safras. Para criar novos campos no deserto, uma imensa rede de canais de irrigação foi construída de maneira indiscriminada. Liberados pelo Estado, os agricultores usavam a água que era de graça como se fosse um recurso inesgotável. O resultado: o rio Abu Daria começou a se esvair antes mesmo de alcançar o Aral. O mar perdia sua fonte. Essa destruição condenou fauna e flora e fez animais entrarem em extinção. A evaporação do Aral gera 5 milhões de toneladas de sal por ano. Tempestades de sal são comuns. Além do sal que o vento traz, um coquetel de outros cloretos e sulfatos emergem na superfície. Toda a água que sobrou está comprometida. O Uzbequistão é o recordista em casos de disenteria, hepatite B, câncer de estômago e mortalidade infantil, por causa da água poluída do mar. O futuro do Aral é incerto. A única coisa certa é que o lago é agora cenário de uma catástrofe ambiental, à medida que o nível de água declina e o ecossistema se degrada, provocando um ambiente de deteriorização e condições de vida e de saúde precárias para os povos que vivem nas margens do lago. A destruição do mar de Aral é exemplo clássico de desenvolvimento não sustentado. Então, aí nós podemos falar também da questão do Ártico. Então, quando a gente fala em Ártico, claro que nós estamos falando de uma região polar, né? E aí, o que acontece? Essa região do Ártico é uma região muito rica em petróleo, então muito explorada, principalmente ali pela Rússia. Só que o que acontece aí nessa região? Nós temos toda uma questão envolvendo aquecimento global, né? As mudanças climáticas, e o que eles estão observando é que ao longo do tempo as geleiras elas estão ficando cada vez mais finas. Aí no livro de vocês fala sobre as banquisas. O que são essas banquisas? É aquela plataforma de gelo que se forma ali na região do inverno. E aí o que os cientistas eles estão analisando, conforme eu já disse, né? Que essas banquisas elas estão cada vez menos espessas, estão cada vez mais finas, e eles acreditam que vai chegar uma época em que o inverno não vai ser suficiente para que se formem essas camadas de gelo. Isso daí vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar. Por quê? Nós fazemos parte de um planeta que tudo se conversa, que tudo se encaixa. E toda mudança gera algum impacto ambiental. Então, quais são os impactos aí, né? Pode mudar toda a biodiversidade daquela região, a questão também da exploração do petróleo, da pesca, da fauna da região, do modo de vida daquelas populações. Então, isso é um fato preocupante, sim. Também tem a questão do nível das águas, né? Tem toda essa questão climática que envolve aí a questão socioambiental dos recursos do Ártico. Depois vocês peguem aí no livro de vocês, deem mais uma lidinha, né? Ali na página 44 tem também aí uma reportagem muito bacana sobre o Ártico, lá na página 45, tá bom? Deem uma lida
e aí depois a gente faz uma atividade sobre essas questões. Vamos falar agora sobre chuvas ácidas no norte da Europa. O que é uma chuva ácida? Chuva ácida é aquela chuva onde a água entra em contato com as partículas, os gases tóxicos que estão ali em suspensão no ar, e aí provoca uma série de danos ali na região onde tem essa chuva. Quais são esses impactos? Então, tem toda uma questão, por exemplo, das áreas agrícolas, né? Então, se tem uma chuva ácida numa área de plantação, esses componentes químicos que estavam em suspensão no ar, quando eles entram em contato ali com a vegetação, com o solo, então tem uma modificação aí, vai trazer uma degradação para aquela região. Também tem a questão que influencia onde? Em esculturas, em fachadas de prédios, porque vai corroendo, vai desgastando, né? Tem a questão das obras de artes, né? Então, por que essas chuvas ácidas acontecem principalmente aí no norte da Europa? Porque é nessa região onde o consumo do carvão mineral como combustível fóssil é mais acentuado. Então, essas regiões utilizam carvão mineral para produzir energia. Esse carvão mineral, ele é queimado, né? Ele é um combustível fóssil. Então, dessa queima, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com os filtros, sempre vão ter aí partículas em suspensão no ar, né? Nós tivemos até um caso, algum tempo atrás, lá na Inglaterra, que foi chamado de smog, né? Vou colocar aqui alguns dados aqui na hora da edição do vídeo para vocês se situarem melhor. O smog, ele foi provocado lá no período da primeira revolução industrial, e aí a queima do carvão ela era tão intensa, tão forte, que ficou uma névoa durante alguns dias ali na região da Inglaterra. Isso daí provocou vários acidentes de trânsito, porque as pessoas estavam ali na estrada, nas cidades, perdiam a visibilidade, acabavam provocando acidentes de trânsito, atropelando pessoas. Também trazia um grande prejuízo à saúde das pessoas, porque elas aspiravam aquele ar ali todo carregado de partículas poluentes, né? E aí as pessoas ficavam doentes com problemas respiratórios, muitos chegaram a óbito, tá? Então, essa questão aí, tanto do smog, né, provocado pela queima do carvão mineral, quanto as chuvas ácidas, são geralmente comuns ali em países que utilizam o carvão mineral como uma das suas principais matrizes energéticas. Vamos falar também sobre o quê? Sobre as sequelas do agente laranja lá no Vietnã. E para isso eu tenho um vídeo que eu vou passar rapidinho para vocês. Os Estados Unidos e o Vietnã iniciaram hoje um esforço conjunto para limpar a contaminação deixada pelo agente laranja, perto da capital Ho Chi Minh. O agente laranja é um herbicida tóxico lançado pelos norte-americanos sobre território vietnamita durante a Guerra do Vietnã. A guerra terminou há mais de 40 anos, mas as sequelas da contaminação estão presentes até hoje. A descontaminação começou na base aérea de Bien Hoa, o antigo centro de suprimentos do Exército dos Estados Unidos durante a guerra. O projeto, supervisionado pelos dois países, vai custar 300 milhões de dólares e levará 10 anos para ser concluído. Para isso, o governo vietnamita transferiu temporariamente as famílias que vivem na região. Durante a guerra, cerca de 80 milhões de litros de herbicida foram espalhados pelos Estados Unidos em solo vietnamita, entre eles o agente laranja. O objetivo era privar os combatentes de comida e de cobertura florestal. Mais de 40 anos após o fim da guerra, o resíduo químico permanece nas profundezas do solo, contaminando o suprimento de água das regiões atingidas. Estima-se que 3 milhões de pessoas tenham sido expostas à contaminação. Pesquisas médicas comprovaram que o agente laranja causava câncer, defeitos congênitos e problemas neurológicos nas gerações das pessoas afetadas. Le Van Zan lutou durante a guerra.
Como essa área é montanhosa, os combatentes Vietcongs estavam presentes na região. Então, os aviões C-130 voavam para pulverizar o local e deixavam uma trilha de fumaça branca. Somente após o final da guerra, eu soube que isso era uma substância tóxica, disse ele. Os 2 netos de Le Van Zan nasceram com deformidades. O pai dos adolescentes saiu e nunca mais voltou, depois que descobriu a condição dos meninos. Dan e sua esposa passaram então a cuidar dos 2 netos. A cidade onde a família dele mora, Da Nang, era uma das regiões com mais altos níveis de toxina, mas acabou de passar por um processo de descontaminação. Então, como vocês viram, né, aí no vídeo sobre o agente laranja lá no Vietnã, vocês puderam ver que essa região toda ali, a Eurásia, né, ela passou por diversas guerras durante alguns períodos da história. Essas guerras, dentre essas guerras, teve ali o período da Guerra Fria, né, que eu já expliquei para vocês, nós já conversamos algumas vezes ali sobre essa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, essa disputa ideológica, né? E nesse período, o que começou a acontecer? Começaram a fazer vários testes nucleares, testar bombas, tudo. E aí, uma região ficou assim muito afetada por todo esse período aí de testes com bombas, com material radioativo. Na verdade, eu falei uma região, são 2 regiões. É a região da Ucrânia, ali principalmente com o quê? Com a usina de Chernobyl ali, que tiveram todos aqueles problemas, né? Que vocês viram aí no vídeo logo no comecinho da aula. E também uma região ali no Cazaquistão. Então, o que acontece? Eles fizeram tantos testes e aquele material radioativo, aquele material das bombas, ficaram onde? Em contato com o solo, em fundo de riachos daquela região, de lagos. E isso contaminou o quê? Contaminou o solo e o lençol freático dessa região. Então, até hoje, né, a população ali no entorno sofre as consequências dessa contaminação aí por causa desses testes, né, desses remanescentes radioativos. O que são remanescentes? São as sobras, são os restos de um período histórico, então ficou tudo ali, eles não fizeram a retirada desse material, nem o armazenamento correto, tá? E quais são os problemas, né, provenientes da radiação? Então, câncer, problemas de má formação, né, nos fetos, né, problemas relacionados à gestação. Então, aí são vários problemas de saúde desencadeados por causa dessa questão radioativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Oceania, né? Então, nós temos o quê? Todas as ilhas ali, Micronésia, Polinésia, Melanésia, nós temos também a região australiana, né? Então, quando a gente fala em Oceania, nós estamos falando de um continente bem jovem relacionado aos demais. Por isso que a gente chama essa região da Oceania de novíssimo continente. As Américas são chamadas de um novo continente, a Oceania de novíssimo continente. Essa região, assim como as outras, como a África e como a América, ela foi o quê? Colonizada. Quando ela começou a ser colonizada, os colonizadores eles queriam extrair o máximo de recursos daquela terra. Então, eles queriam tirar proveito de toda aquela região que estava sendo ali descoberta, né? Então, eles começaram a extrair diversos tipos de material, tanto de origem vegetal quanto de origem mineral. Então, a mineração, ela é muito intensa nessa região. Vocês vão ler aí, né? Lá na página 50, 51, 52, tem também na 53, 54, vai até a 56, né? Então, todas essas páginas vão falar basicamente do quê? De degradação ambiental. Onde? Em todos os ecossistemas possíveis ali, de todos os países, de todas as ilhas que compõem a Oceania. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Austrália, né? Nós temos ali
o interior da Austrália, que é chamado de região de Outback, onde a maior parte da vegetação foi retirada e onde a atividade da pecuária é muito intensa. Então teve todo um desgaste do solo, todo influenciado por quê? Por causa da criação do gado. Temos também ali a questão da mineração, né? Então a mineração influenciando o quê? Influenciando a retirada da cobertura vegetal da região, influenciando em toda a vegetação, deixando o solo empobrecido e até mesmo a modificação no relevo. Porque o que acontece? Imagina ali, é uma área de planalto, onde eles descobrem, igual essas regiões aqui próxima ali da Austrália, elas são muito ricas em quê? Em fosfato, que é um minério valioso, né, utilizado na indústria. Então eles começaram a retirar dali de todo aquele solo para quê? Para retirar esse fosfato. À medida que eles foram escavando, áreas de planalto foram sendo niveladas e por muitas vezes viraram até mesmo depressões. Vou procurar algumas fotos, vou colocar aqui para vocês terem aí uma noção do estrago, né? Principalmente onde, né? O livro está falando aqui, ó, sobre a ilha de Nauru, na Micronésia também. Uma ilha que foi gravemente afetada aí pela atividade mineradora do fosfato. No livro de vocês tem também algumas fotos aí sobre a retirada da vegetação, porque é claro, para que eles possam retirar o fosfato, que é um minério que está lá no solo, a primeira coisa que vai embora é a vegetação, que é a camada superficial. Então eles vão retirando tudo e isso vai modificando todo o ecossistema daquela região, toda a biodiversidade. Então aves migratórias não encontram vegetação ali, elas vão procurar outro lugar. Os animais típicos da região, a gente vê aí, a Austrália, ela tem uma fauna bem diferenciada de as outras regiões do globo. E muitos desses animais foram extintos, né? Então, animais que são típicos da região ali australiana, da região das regiões oceânicas, muitos animais aí tiveram a sua vida comprometida, a sua espécie comprometida por causa dessa atividade de extração de materiais ali de toda aquela região. Tô seguindo aqui no livro para não falar bobagem, tá? Para a gente fazer aí, seguir aí a sequência, né? Para a gente ter não ficar nada para trás, tá bom? Então, vou pedir, assim como eu estou seguindo aqui no livro, vou pedir para que vocês também, para que vocês leiam, grifem, anotem as partes mais importantes, tá? Vou falar também um pouquinho sobre o que? A erosão e a salinização. Como vocês já viram no mapa da Oceania, são países ali, são regiões, são pequenas ilhas que são rodeadas de água por todos os lados. Então, a gente tem aí o quê? Uma grande quantidade de água salgada ali, permeando toda essa região aí que a gente já falou, que a gente já citou. O solo dessa região também tem uma quantidade grande de sal. E aí, à medida em que a vegetação vai sendo retirada, que eles vão trabalhando a questão de saturação do solo, ou seja, vão retirando os nutrientes do solo para a atividade da agricultura. Então, esse solo ele vai ficando empobrecido. E aí, o que vai acontecendo? Esse solo, a quantidade de sal vai se tornando muito maior no sal e provocando o processo de salinização. Então, quando tem aí esse processo de salinização, é claro que no sal, né, numa região com as consequências aí da salinização, a vegetação não vai crescer, a vegetação não vai florescer. Então, esse solo ele vai se degradando, ele vai perdendo seus nutrientes e vai se tornando praticamente um deserto, vai se tornando cada vez mais árido. Temos também a questão das águas, né, do aquecimento global. Então, aí, em toda essa região aí da Oceania, onde existe a grande barreira de corais,
o aumento da temperatura da água, ele provocou o quê? Uma doença nos corais, porque vocês sabem que os corais são seres vivos, né? E aí, o que foi acontecendo? Foi dando uma espécie de doença e os corais começaram a ficar brancos, ou seja, eles começaram a morrer. E aí, todos aqueles animais que ficam ali naquela região, eles acabam fugindo dali, indo embora, migrando para outras regiões. Vou procurar, né? Eu estou gravando aqui ainda, mas eu não separei nenhum vídeo sobre essa grande barreira de corais. Mas eu vou procurar, se eu encontrar alguma coisa, eu deixo aqui no final do vídeo para vocês, tá? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. A aula de hoje foi, assim, bem objetiva para falar aí dos principais impactos. Nós temos também, né, a questão do vazamento de petróleo em várias regiões, principalmente ali na região do Ártico. Vou colocar também, vou deixar aí o vídeo para vocês falando sobre os vazamentos de petróleo, que trazem, assim, uma dificuldade tão grande de recuperação, né, depois que isso acontece aí para os peixes, para a água, para todo o ecossistema ali ao redor, naquelas regiões afetadas pelos vazamentos de petróleo. Então, vou ficando por aqui, vou deixar aí os 2 vídeos para vocês, né, se tudo der certo. Um falando sobre o vazamento de petróleo lá no Ártico e o outro para vocês terem uma noção aí do mar australiano, aí da grande barreira de corais. Vou ficando por aqui, deixando um beijo no coração de cada um de vocês e olha, até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Reefs are often referred to as the rainforests of the oceans. They're home to more than 1 million species, including 1/4 of the world's fish. But they occupy less than 1% of the ocean floor. Sprawling off the east coast of Queensland, Australia, the Great Barrier Reef is not a single reef, but a group of more than 2,800 distinct systems. It stretches more than 1,250 miles north to south and covers 135,000 square miles in total. Culturally, the reef has been a rich part of the landscape for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. They canoed, fished it, and shared myths about its creatures for generations. Divers and other tourists descend on the tropical waters of the Coral Sea. Temperatures are warm enough for enjoyable swimming and diving year-round. Peak tourism on the reef is April through November. Take day trips for snorkeling, diving, and whale watching. For more remote locations, you can charter an overnight vessel. For a bird's eye view, take a flight over the massive reef system, much of which lies close to the surface in clear, warm waters. The decline of coral reefs has been well documented. In recent years, the Great Barrier Reef suffered coral bleaching events that damaged 2/3 of the reef. Sea temperature rise, acidification, and extreme weather are some of the factors putting the reef at risk. Conservationists and the Australian government are working hard to save the Great Barrier Reef, one of the most biologically diverse places on the planet. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, é o maior recife de coral do mundo. Pode ser vista do espaço e tem quase 350 mil quilômetros quadrados, com 600 variedades de corais, 1.500 espécies de peixes e 3.000 tipos de moluscos. É patrimônio mundial e seu ecossistema abriga e alimenta animais como o peixe-boi e as tartarugas verdes, ameaçados de extinção. Mas o aquecimento global cobra seu preço e esse imenso recife pode desaparecer. Em 2016, teve o pior episódio de branqueamento, com 93% dos corais afetados. Acontece em condições ambientais anormais, principalmente com o aumento da temperatura da água.
O coral expulsa as minúsculas algas fotossintéticas que vivem em simbiose com ele e são a base de sua cor. O fenômeno não mata diretamente os recifes, mas eles ficam mais vulneráveis às doenças. Quando não conseguem recuperar essas algas simbióticas, os corais morrem. Segundo especialistas, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, o branqueamento será o novo normal e vai acontecer a cada 2 anos, nos anos 2030. O coral leva 15 anos para se recuperar de um grande branqueamento. Seções inteiras da barreira de corais podem desaparecer dentro de 2 décadas. Outras ameaças são a agricultura intensiva, o desenvolvimento da costa e as estrelas do mar que devoram os corais. A Grande Barreira é também um grande ponto turístico, que gera bilhões de dólares e cria milhares de empregos. Os cientistas alertam que é preciso agir rápido para melhorar a qualidade da água, porque em 5 anos pode ser tarde demais. Faz 1 ano que aconteceu um desastre ecológico que até hoje não parou de provocar graves problemas. O derramamento de milhares de toneladas de petróleo no mar pelo petroleiro Exxon Valdez. 24 de março de 89, o petroleiro Exxon Valdez bate em recifes submersos no Estreito de William, no Alasca, e derrama 40 mil toneladas de óleo, formando uma mancha inicial de 250 quilômetros quadrados, uma área maior do que a cidade de Recife. Uma semana depois, a mancha de óleo já atinge 1.300 quilômetros quadrados. Os efeitos do vazamento foram o de uma verdadeira catástrofe ecológica. Foram encontradas 35 mil carcaças de aves mortas por inflamação do fígado e rins causada pelo óleo. Mas o número real de aves mortas pode ser até 10 vezes maior, porque muitas delas afundaram. Também encharcados de óleo, 1.500 mamíferos marinhos, focas, lontras e leões marinhos perderam a capacidade natural de isolamento térmico e morreram de frio. Durante 6 meses, a empresa Exxon, proprietária do petroleiro, gastou 2 bilhões de dólares na tentativa de limpeza das rochas e praias e no salvamento de animais. Foram usados na limpeza 11 mil homens, 1.400 barcos e 85 aviões. Em setembro, a Exxon deu por terminada a limpeza. Segundo a empresa, a natureza faria o resto. A atitude da Exxon provocou uma grande polêmica entre as autoridades ambientais americanas. Elas acham que a empresa tem que voltar ao Alasca para terminar o trabalho, porque o óleo continua por toda parte. As ondas fortes estão tirando o óleo acumulado das rochas e trazendo de volta para o mar. O cheiro de óleo continua fortíssimo, dizem os ambientalistas do Alasca. Por causa disso, a Exxon prometeu voltar em abril, depois que passar o inverno, para ver o que ainda podia fazer. Mas agora é provável que mude de ideia. É que 2 semanas atrás, numa decisão inesperada, a justiça americana indiciou a Exxon criminalmente em 5 acusações. Entre elas, negligência na contratação da tripulação, lançamento de agentes poluentes no meio ambiente e morte de 35 mil aves migratórias. Se for considerada culpada, a Exxon vai ter que pagar uma multa de 700 milhões de dólares. O caso do Exxon Valdez, apesar de ter sido dos mais graves, não é o único. Estas imagens mostram vazamentos que ocorreram há poucas semanas, como o do superpetroleiro espanhol Armco Cádiz, e o de um cargueiro da Libéria, que afundou e deixou uma mancha de 90 quilômetros de óleo no mar. Atualmente, estão sendo feitas operações de limpeza em lugares tão diferentes quanto o Mar do Norte, a Ilha da Madeira e a costa do Japão. Aqui no Brasil, o vazamento mais recente foi o de 40 toneladas de óleo que vazaram do terminal da Petrobras em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Especialistas afirmam que nos últimos 12 anos foram derramados nos mares do mundo inteiro perto de 3 bilhões e 780 milhões de litros de óleo. A limpeza desse óleo é sempre cara e muitas vezes ineficiente. Por isso, as autoridades ambientais acham que o importante é evitar que esses desastres aconteçam. The environment is clearly sending us a message. A ambientalista Lisa Spear acha que o grande problema é que os petroleiros convencionais têm um casco muito fino, apenas uma camada de menos de 5 centímetros de aço separando o óleo do mar. O ideal, segundo ela, é o casco duplo, uma camada de aço, uma de ar e uma segunda de aço. Se o navio bate em alguma coisa, há 2 camadas de proteção.
A obrigatoriedade dos cascos duplos para os petroleiros está sendo estudada atualmente no Congresso americano. Algumas companhias de petróleo resistem à ideia, porque o casco duplo aumenta os custos do petroleiro em pelo menos 30 milhões de dólares. Mesmo assim, essa é uma quantia muito menor do que a Exxon já gastou e provavelmente ainda vai gastar com a limpeza da costa do Alasca, que sofre até hoje as consequências do vazamento de óleo do Exxon Valdez, um dos maiores desastres ecológicos do mundo.